Olá, bom dia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco nessa manhã, nesse domingo, nono domingo após Pentecostes, que nós nos encontramos para celebrar culto ao nosso Trino Deus. É uma alegria poder te encontrar e celebrar culto contigo, que juntos nós podemos buscar a Deus, nosso Pai, em oração, em louvor, na certeza de que Ele está conosco e Ele também nos responde. Eu gostaria de saudar, acolher você com a palavra bíblica do Salmo 84, os 3 primeiros versos, onde o salmista expressa a sua alegria de estar na presença de Deus. E ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O que eu acho lindo nesse salmo, esse sentimento de estar em casa, de estar na presença, no colo do Pai, que o salmista descreve. Ele diz que assim como uma andorinha encontra casa, encontra um ninho, assim eu também encontro abrigo nos teus braços, Deus. Você já encontrou esse abrigo no colo de Deus, nos braços do nosso Pai? Ele nos recebe de braços abertos nessa manhã, para juntos estarmos na sua presença, desfrutando da sua companhia. E eu convido você a cantar comigo um hino baseado nesse Salmo 84, o hino que diz teus altares. Acompanhe a letra aí embaixo do vídeo e cante comigo esse hino. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu.
Na presença de Deus, diante do seu altar, também nós queremos nos curvar em oração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Bondoso e amado Deus, nós te damos graças, Senhor, porque nós um dia encontramos os teus altares. Obrigado que tu nos chamasse para perto de ti. Obrigado que tu nos acolhes, recebes de novo em casa, qual Pai amoroso de braços abertos. E na tua presença, então, nós podemos encontrar o conforto, o aconchego de um abraço, porque tu nos amas e tu demonstraste isso através do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, que nós podemos ter o perdão dos nossos pecados mediante o sangue de Cristo derramado na cruz. Nós queremos, Senhor, reconhecer a nossa falha e o nosso pecado, reconhecer que nós não vivemos conforme tu esperas de nós e clamar para que esse sangue possa mais uma vez nos purificar, nos perdoar e nos trazer de volta para perto de ti. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida que te honre, uma vida que seja conforme o teu propósito. Isso nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Para você que confessou com sinceridade o seu pecado, eu também anuncio a graça de Deus e o perdão dos seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos ouvir a palavra de Deus, palavra do Evangelho, palavra de salvação. E ela está hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 13 até 21. Mateus capítulo 14, versos 13 a 21, fala sobre a primeira multiplicação dos pães. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular e foi para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Esse é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, Jesus deu graças e partiu os pães. E em seguida deu-os aos discípulos e este à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Até aqui, a palavra de Deus que nós queremos acolher em nosso coração, antes de ouvirmos a pregação, cantando o hino Senhor, que a tua palavra. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida, queremos caminhar com retidão na tua luz. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida, queremos caminhar com retidão na tua luz. Que Deus, por meio da sua palavra, possa nos revelar a sua vontade e o seu querer para nós. Meu irmão, minha irmã, o nosso texto de hoje é um texto muito peculiar. Nós sabemos que Jesus realizou diversos milagres, sinais e maravilhas enquanto ele esteve entre nós. No entanto, esse é o único milagre que é relatado pelos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. O único.
Eles devem ter presenciado inúmeros milagres, mas esse é o único que os 4 lembraram e os 4 contaram nos seus evangelhos. Por isso, de alguma forma, nós entendemos que esse milagre impressionou os seus discípulos e os marcou de uma maneira muito profunda. Nós temos então uma riqueza de detalhes, porque cada um dos discípulos lembra de coisas, de detalhes que o outro não contou. Para entendermos esse texto e esse acontecimento, nós precisamos, como sempre, olhar um pouquinho para o contexto, para aquilo que estava acontecendo. Jesus, ele estava sempre cercado de multidões. Ele passava muito tempo ensinando, curando, estando em contato com as pessoas. Marcos vai dizer que chegou um ponto em que havia tanta gente ao redor de Jesus, sempre chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo para comer nem beber. Jesus estava sempre cercado de muita gente, isso era muito cansativo. Se nós olharmos um pouquinho antes dos textos, nós vamos ver que também Jesus havia acabado de receber a notícia de que seu primo João Batista havia sido assassinado. Isso também é um golpe duro para Jesus. Nós trabalhamos esse texto há 2 semanas atrás. E aqui então nós podemos perceber a humanidade de Jesus. Ele claramente estava cansado e triste pela morte de João Batista. E ele precisava então de um tempo para si, um tempo de descanso, de meditação, de refrigério. Por isso Jesus sugere aos seus discípulos que eles embarquem em um barco e se dirijam para um lugar solitário, onde eles pudessem descansar e eles pudessem ficar tranquilos por um tempo. E aqui nós podemos tirar um primeiro aprendizado de que nós precisamos aprender a balancear tempo de ação e tempo de descanso e de reflexão. Todos nós precisamos de ação, mas também de reflexão. Eu diria que na vida nós corremos 2 riscos, de a gente ficar nos extremos, ou de nós nos dedicarmos muito a uma atividade muito constante, um ativismo, não conseguir parar, não conseguir desligar, ou então a gente buscar muito isolamento, se afastar de tudo e de todos e ficar só em nós mesmos. É muito importante que a gente tenha momentos de solitude, momentos de reflexão, onde a gente está diante de nós, da nossa consciência, diante de Deus. Isso é muito importante. Nós vemos que Jesus tira esses momentos, mas os momentos de solitude precisam nos levar a alinhar as nossas ações, e quando a gente sai da solitude, ela precisa nos conduzir à ação, a fazer algo. E por outro lado, é importante que o nosso fazer seja permeado por momentos de descanso, de reflexão, porque não adianta nada uma prática sem que ela seja refletida. Fazer por fazer, mas nós precisamos saber por que nós fazemos. Nós precisamos balancear ação e descanso, reflexão. Nós vemos que Jesus era alguém que sabia balancear essas coisas, equilibrar esses 2 aspectos da vida. Nós somos convidados a balancear também. Então Jesus e seus discípulos tomam um barco e eles se dirigem para uma outra margem, para um lugar deserto, mas a multidão segue Jesus, segue o barco. E quando Jesus desembarca do outro lado, ao invés de encontrar tranquilidade, ele encontra novamente a multidão. Aqueles que Jesus havia despedido de um lado da margem, estavam do outro lado. E se nós estivéssemos buscando por um tempo de tranquilidade, talvez a gente teria ficado ressentido e chateado por de novo encontrar as pessoas lá. Mas Jesus, ele não fica chateado, ele se enche de piedade diante da necessidade que essa multidão demonstrava. Jesus, numa tradução, vai dizer que ele ficou com pena, mas é uma tradução ruim, porque não é pena que Jesus sente. Jesus teve misericórdia daquelas pessoas e curou muitos deles.
Novamente, o apóstolo Marcos, ele vai dizer que as pessoas pareciam como ovelhas sem pastor. Isso não está no texto que nós lemos de Mateus, mas Marcos diz: as pessoas pareciam ovelhas sem pastor. E por isso Jesus tem o coração movido em direção a elas. Ele tem misericórdia, um coração que se compadece. Essa figura de ovelha sem pastor é uma figura interessante para a gente entender. Quem conhece uma ovelha, o animal, sabe que ele é um animal extremamente dependente. Uma ovelha por si só não acha o caminho, não acha pasto nem alimento e ela não tem defesa. Uma ovelha é totalmente dependente do seu pastor e por isso Jesus se compadece. E ele então cura, ensina, e quando começa a entardecer o dia, os discípulos aconselham Jesus a dispensar a multidão para que eles pudessem ir atrás de algo para comer. E Jesus mostra que ele é de fato um bom pastor, porque um pastor proporciona pasto e proteção para o seu rebanho. Se antes o povo era ovelha sem pastor, Jesus agora ia mostrar que ele era um bom pastor. E Jesus então diz: eles não precisam ir embora, deem vocês mesmos comida para eles. E diante dessa situação, nós podemos enxergar duas posturas diferentes diante de um problema. A postura dos discípulos é olhar para a multidão e dizer: esse povo está cansado e faminto, despede-os e que alguém outro se ocupe do problema deles, alguém outro se ocupe com eles e com a sua fome. Mas a postura de Jesus é outra. Jesus diz: visto que o povo está cansado e faminto, nós precisamos fazer alguma coisa por eles. Jesus me ensina nesse texto que eu devo me preocupar com a necessidade do meu próximo, que eu não posso ser indiferente à necessidade do meu irmão, da minha irmã. E os discípulos olham e perguntam: mas como nós podemos ajudar? Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Isso é muito pouco para toda essa multidão. E Jesus então diz: tragam até mim. E quando os discípulos trazem os 5 pães, os 2 peixes até a presença de Jesus, de forma milagrosa esse alimento é multiplicado e ele sacia uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças que também estavam entre eles. 5.000 pessoas são satisfeitas com 5 pães e 2 peixinhos. Um milagre, algo que nós não conseguimos explicar racionalmente. Mas eu queria focar aqui naquilo que Jesus diz: tragam para mim. O pouco que nós temos, quando a gente coloca nas mãos de Jesus, esse pouco se torna muito. Jesus faz milagre, faz acontecer. E assim, gente querida, também na nossa vida, talvez a gente pense que nós temos pouco talento, nós temos poucas capacidades ou poucos bens para dar para Jesus. Mas se nós pusermos aquilo que nós temos nas suas mãos, é impossível nós dizermos o que Jesus pode fazer conosco ou por meio de nós, com o pouco que a gente se dispõe a colocar nas mãos do nosso Mestre. Jesus pode fazer milagre com o pouco que a gente tem para oferecer. E se nós temos muito, nós somos chamados a dar muito. Nós somos chamados a colocar aquilo que nós temos à disposição do reino de Deus. Jesus nos chama para a responsabilidade. Os discípulos acharam que não era tarefa deles resolver o problema da fome, alimentar a multidão. Mas Jesus diz que era. É sua responsabilidade, é sua tarefa também. Porque Jesus se importa com as pessoas. E Jesus também nos chama os seus discípulos a se importarem com a necessidade das pessoas e a fazerem algo. Nós, como Igreja de Jesus, continuamos sendo responsáveis por esse chamado de cuidar, de zelar, de amar o nosso próximo. Amar aqueles que Deus ama. Esse é nossa tarefa, o mandamento que Ele nos deixou. Por isso, diante dos problemas do mundo, diante da fome, da injustiça, da miséria,
o cristão é chamado a se posicionar, a ter um coração que também se mova em direção ao próximo, que tenha misericórdia. Uma vez eu li uma frase muito interessante, onde alguém disse: às vezes eu sinto vontade de perguntar para Deus por que Ele permite a pobreza, a fome e a injustiça no mundo, já que Ele poderia fazer alguma coisa a respeito. Mas eu fico com receio de que Ele possa me fazer a mesma pergunta. Essa pessoa se deu conta que, de fato, Deus é todo-poderoso e Ele pode fazer, num estalar de dedos, algo para acabar com a fome, miséria e injustiça. Mas nós também podemos fazer algo. A gente não é Deus, que num passe de mágica poderia fazer, mas nós também podemos fazer. E se a gente fica colocando em Deus a responsabilidade e a gente não se mexe para fazer o que está ao nosso alcance, Deus vai perguntar: e aí? E você? O que você está fazendo? Nós temos responsabilidade. Todos nós nos indignamos com fome, miséria e injustiça. E talvez a gente peça a Deus para fazer algo a respeito. Mas você está fazendo algo? Nós também podemos fazer algo porque nós somos corpo de Cristo. Deus pode agir de muitas maneiras no mundo e de forma sobrenatural para matar a fome, para fazer milagres. Mas Deus escolheu usar a sua igreja. Deus escolheu usar pessoas como eu e você para mudarmos o mundo, para fazermos as coisas diferentes e para mostrarmos o seu amor, mostrarmos que Ele está presente. Cristo não está fisicamente presente entre nós, Ele está por meio do seu Espírito. Mas nós, então, como corpo de Cristo, como igreja, nós somos o corpo de Cristo. E nós somos chamados a sermos os braços, a boca, os olhos, os pés de Jesus nesse mundo. Deus quer acabar com a fome, com a injustiça e com a miséria. E Ele quer fazer isso através de nós. O pouco que parece que nós temos, se nós colocarmos as mãos de Jesus a serviço do reino, é suficiente para saciar uma multidão. Meu irmão, minha irmã, que a gente possa se sentir chamado à responsabilidade do amor e do cuidado com o nosso próximo. Que a gente possa colocar aquilo que a gente tem nas mãos de Jesus, confiando que Ele pode fazer muito através de nós. Que Deus nos abençoe. Eu convido você a fechar os seus olhos e a se unir comigo em oração. Querido Deus, nós te damos graças, Senhor, pelo muito que nós temos recebido de Ti. Nós somos tão agraciados, Deus. Nós somos tão cuidados por Ti. Nós temos tanto. Nos ajuda, Senhor, a dividir com aqueles que têm menos. Nos ajuda a sermos generosos e a compartilhar as bênçãos que nós recebemos das Tuas mãos. Nos ajuda, Senhor, a nos importarmos com aqueles menos favorecidos. E que a gente possa colocar nas Tuas mãos o pouco que a gente tem para testemunhar também o milagre que Tu fazes a partir da disposição em ser Teu instrumento para mudar esse mundo. Deus, nós queremos colocar na Tua presença as pessoas que estão doentes, que estão acamadas, que estão hospitalizadas, aqueles que estão de cama, de luto, com depressão, com problemas no casamento, problemas financeiros. Deus, Tu conheces a necessidade de cada um de nós. Tu sabes onde nós também precisamos do Teu toque, da Tua cura, da Tua orientação, Deus. Tem misericórdia. Conduz-nos e guia-nos pelos Teus caminhos, Senhor, e que a gente possa ter a certeza que não importa a situação que nós estamos passando, Tu caminhas ao nosso lado, Tu nos carregas, Senhor, quando a gente está fraco, que a gente possa sentir os Teus braços nos envolvendo e nos carregando, Senhor, nas nossas dificuldades. Colocamos essa semana nas Tuas mãos e pedimos o Teu guiar, Teu cuidado e Tua proteção. Tudo mais colocamos diante de Ti, orando conforme o Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Convido a nos despedirmos cantando o hino Grandioso És Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso quanto Deus me ama, que em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Que o nosso grandioso Deus possa te guardar e guiar nessa semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante a sua face e te dê da sua paz, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana, o Senhor os acompanhe.